Olá, seja muito bem-vindo ao blog, ao canal do Professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos conversar sobre metrologia, conversão de unidades. Desta vez vamos utilizar essa tabela do metro como unidade fundamental. Aqui temos o metro, e do lado direito temos os submúltiplos do metro, do lado esquerdo os múltiplos. A diferença entre submúltiplo e múltiplo vimos na videoaula de introdução à metrologia, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo. Vamos então relembrar uma partezinha dessa tabela, que é uma tabela mais completa do que essa, né? Mas os múltiplos são os valores maiores do que o metro. Então os múltiplos são quilômetro, hectômetro, decâmetro, maiores do que o metro. Enquanto que os submúltiplos são os números divisíveis, né? Os números as frações do metro, né? São o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então o lado direito são números menores do que o metro. E o lado esquerdo são os números maiores do que o metro. Vamos observar esse exemplo aqui, que vai servir como uma base para a gente conseguir resolver os exercícios da nossa videoaula. O número 200 ele é formado por uma unidade, que seria o primeiro zero. Ele é formado depois por uma dezena, seria o segundo zero. 10 vezes então a unidade, então aqui você tem pelo menos 10 vezes a unidade. Depois você tem aqui a centena, que seria 10 vezes a dezena, ou seja, 10 vezes maior do que a dezena, ou você pensar que a parte aqui do terceiro número, que seria o número 2, é 100 vezes maior do que o zero da unidade, que é o que o exemplo fala. Então, 200 temos unidade, dezena e, por último aqui, a centena, e assim por diante nos números maiores do que ele. Tá? Temos, então, uma perguntinha para a gente começar a usar essa tabela, pensando, então, na diferença entre o metro, o decímetro, centímetro, milímetro e também os números múltiplos decâmetro, hectômetro e o quilômetro. A pergunta é o seguinte: você tem 33 quilômetros e você quer converter o quê? Quantos metros vale 33 quilômetros? Nesse exemplo, você tem uma observaçãozinha que está escrito aqui que vai servir para todos os outros exemplos também. Sempre o último número inteiro, ou seja, o número antes da vírgula, determina a sua leitura. Observem bem. 33 é igual a 33,0. É a mesma coisa. Então você vai pensar no seguinte, que o último número antes da vírgula, que é o 3, você vai colocar esse número antes da vírgula. Ou seja, aqui ó, na unidade de quilômetros, o último número antes da vírgula determina a leitura. Então eu coloco o número 3 aqui, e eu vou colocar o outro 3, o 33, aqui fora. Observe bem. 33. E por que o 33 não pode estar desse lado e ficar aqui, ó, 33? Já vou explicar no final do exercício, você vai entender melhor. Então, o último número inteiro determina a leitura do quilômetro. E depois você vai para a pergunta. Quantos metros? Você vai preencher com zero até chegar no metro. Se você eliminar esse 3 e colocar um 3 desse lado, você vai ter o quê? 3.300 metros. Se você pensar que 1 quilômetro vale 1.000 metros, então 33 quilômetros vai valer 33.000 metros. Então, não é válido. Você tem que pensar que o último número inteiro antes da vírgula, ou seja, o 3, tem que estar na casa do quilômetro. Então, vou deixar esse 3 fora aqui. Então, 33.000 metros. Ok? Então, na nossa resposta, vamos lá. 33 quilômetros, quantos metros valem? 33.000 metros. Observem que o 3 seria ó, o último número antes da vírgula, ou antes do ponto, que determina o número inteiro. Né? Do lado de cá, onde eu estou selecionando, são as frações, né, do quilômetro. Então, 33.000 metros. Ok? Preenchi com zero até o metro. Próximo exemplo é o seguinte. Eu tenho 30 centímetros e quero saber quanto isso vale em milímetros. Qual é o último número inteiro antes da vírgula? É o zero. E o zero fica na casa de quem? Do centímetro. Então vai lá em centímetro, preenche com zero. À esquerda é o próximo número depois do último número inteiro, que seria o 3. E agora? Agora você tem que preencher com zero até chegar na casa da pergunta, que seria o milímetro. Então você tem 300 milímetros, que equivalem a 30 centímetros. Na nossa resposta, então, eu tenho que 30 centímetros equivale a 300 milímetros.
No próximo exemplo, eu tenho 25 milímetros e quero saber quanto isso vale em metros. Lembrem sempre dessa observação. Sempre o último número inteiro, ou seja, o antes da vírgula, determina a leitura. Então, 25 milímetros, você tem que pensar que o 5 é o último número inteiro antes da vírgula. Então, ele tem que vir aonde ele está determinando o milímetro. Então, 5 é o último número inteiro. À esquerda, eu tenho 2. Então, 25, que eu já li aqui, 25 milímetros. Quantos metros? Aí eu vou na pergunta, quantos metros? Preenche até chegar aonde a pergunta pede. Está pedindo metro, você vai até o metro. Vou colocar até uma vírgula aqui para vocês entenderem. 0,025, ou seja, 25 milésimos o metro. A resposta fala então aqui, ó, 25 milésimos do metro é o que equivale ao 25 milímetros, ou seja, 0,025 metros. É o que vale 25 milímetros em relação ao metro. Uma nova pergunta. 30,5 centímetros. Quantos milímetros isso vale? Se você está 30,5, qual é o número inteiro antes da vírgula? O número 0, não é? 0,5. O 5 é fração, o 0 é o número inteiro. Então, o 0 vai lá em centímetro. Então, coloca o 0 aqui. À esquerda é o 3. E à direita? O que vem depois da vírgula. Se a última casa antes da vírgula determina a leitura em centímetro, então você tem que colocar o 5 depois da vírgula. Então, quantos milímetros, então, equivalem 30 centímetros e meio? 30,5 centímetros equivalem a 305 milímetros. Nova pergunta. 20 milímetros. Quantos metros isso vale? Se você tem o 0 antes da vírgula em milímetros, tem que colocar o 0 lá na casinha do milímetro, colocar o 2 na casinha dos centímetros e preencher até onde a pergunta pede, que seria metros. Então, você vai lá e preenche com 0. Você pode até colocar vírgula, porque é um número submúltiplo do metro. 0,020 metros é o que vale 20 centímetros, 20 milímetros em relação ao metro. Vamos à resposta. 0,020 em relação metros é o que equivale 20 milímetros a metros. Aqui eu tenho centímetros, né? Estou querendo saber quantos milímetros, 20 milímetros, quantos centímetros ele vale. Novamente, você tem que vir aqui, determinar o 0 antes da vírgula na casa da leitura, 20 milímetros, o 2 vem para a esquerda. Quantos centímetros? Você tem que ir até centímetros. Se você colocar uma vírgula até centímetros, você sabe que 2 centímetros é igual a 20 milímetros. Então, 2 centímetros é igual a 20 milímetros na resposta. Agora, você tem que entender também aqui, ó, quantos decímetros equivalem a 20 milímetros. Então, você tem lá 20 milímetros. A leitura do 0 equivale ao número antes da vírgula. Depois você tem o número 2, que equivale ao 20 milímetros. E a pergunta fala onde é o decímetro. Aqui em cima está escrito, ó, decímetro, dm. Você tem que colocar um 0 lá e depois uma vírgula. Então, quantos decímetros equivalem a 20 milímetros? 0,20 decímetros. Então, 0,20 decímetros é igual a 20 milímetros. Agora você tem mais uma perguntinha. 26,4 hectômetros. Então, hectômetro aqui em cima, né? Temos o hectômetro, HM. Quantos decâmetros ele vale? O decâmetro vem logo depois, né? Aqui é um submúltiplo do decâmetro. Então, o 26,4. Observe, sempre o último número inteiro, ou seja, antes da vírgula, determina a leitura. Então, 26,4, o número inteiro antes da vírgula é o 6, então 6 vem aqui em hectômetro. O 2, que determina o 26, e o vírgula 4, né? Então, você vem aqui e coloca logo depois do 6. Então, 264 até decâmetro, ok? Então, 26,4 hectômetro equivale a 264 decâmetros, que seria ali o DAM. Agora, você tem mais uma perguntinha. 26,4 hectômetros. Quantos metros ele vale? Lembre sempre, o número inteiro antes da vírgula determina a leitura. Se você está em hectômetro, o 6 é antes da vírgula. Então, o 6 vai lá em hectômetro. O 2 à esquerda e à direita o 4. Então, 26,4 hectômetro. Quantos metros vale? Preenche com 0 até chegar onde a pergunta pede. Até chegar no metro.
E a resposta, então, 26,4 hectômetros, você equivale a 2.640 metros. Pode até colocar um pontinho aqui na frente, ó. 2.640 metros. Uma nova pergunta. 26,4 hectômetros. Quantos centímetros isso vale? Novamente, se você está aqui em hectômetro, você tem que colocar o número 6 aqui no hectômetro, porque é ele que vai prevalecer a nossa dimensão aí. É ele que o último número inteiro antes da vírgula determina a nossa leitura. Então, 6 do 26,4 hectômetro. Preenche com 2 aqui à esquerda. Preenche também ali à direita com o número 4. E ele fala quantos centímetros isso vale. Preenche com 0 até chegar na casa da pergunta, que seria até chegar no centímetro. Se você contar 3 casinhas, 0, 0, 0, dá 1, 2, 3 casas, pode colocar um pontinho aqui. Então a resposta seria 264 mil centímetros, ok? Então 26,4 hectômetros, quantos centímetros ele vale? 264 mil centímetros é o que a resposta determina para a gente aqui. Bom, pessoal, essa é a nossa videoaula de conversão de unidades. Trabalhamos aqui a ideia das dezenas, das unidades, dezenas e centenas. Conhecemos a nossa tabelinha, né? Enxergamos que existe aqui uma observação muito importante, né? Que sempre o número inteiro antes da vírgula determina a leitura. E depois que você posicionou isso, você coloca à esquerda os números maiores, né, que vem depois do número inteiro antes da vírgula, e à direita você preenche com 0 até onde a pergunta solicita. E com o uso da tabelinha você consegue fazer várias conversões de unidades relacionadas aos múltiplos do metro e aos submúltiplos do metro. Obrigado, pessoal, pela sua atenção, por visitar o blog e o canal do professor Bruno Leite. Um forte abraço e até a próxima aula.